O milionário realizou o sonho da sua empregada, uma viagem a Paris, mas com uma condição inesperada. O cheiro de café fresco invadia a cozinha da mansão em Higienópolis, enquanto Marina Souza terminava de preparar o café da manhã. Eram 7 horas da manhã de uma terça-feira chuvosa de março em São Paulo, e ela já estava trabalhando há 2 horas. Aos 28 anos, Marina havia desenvolvido uma rotina meticulosa, nos 5 anos em que trabalhava para Eduardo Santana, um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro. Ela ajeitou os cabelos castanhos presos em um coque simples e verificou se a mesa estava perfeita. Torradas douradas, geleia de morango caseira, frutas frescas cortadas em fatias precisas e o suco de laranja espremido na hora, exatamente como Eduardo gostava. A chuva batia nas janelas enormes da casa, criando um ruído constante que a acalmava. "Bom dia, Marina." Eduardo desceu as escadas já vestido em seu terno azul marinho impecável. Aos 35 anos, ele tinha o porte de quem sempre comandou, mas Marina havia aprendido a reconhecer os sinais de quando ele estava especialmente tenso. Hoje era um desses dias. "Bom dia, Sr. Eduardo. O café está pronto, e deixei os documentos da reunião das 9 sobre a mesa do escritório", respondeu ela, mantendo o tom profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Eduardo assentiu, pegou seu celular que não parava de vibrar e se dirigiu para a mesa. Marina voltou para a cozinha, onde poderia terminar de organizar os armários em paz. Era nesses momentos silenciosos que ela permitia que sua mente vagasse para lugares distantes, especialmente para as ruas de Paris, que conhecia apenas através de filmes e fotos na internet. 20 minutos depois, Eduardo passou pela cozinha a caminho da garagem. "Vou ficar fora o dia todo. Tem aquela reunião com os investidores franceses que pode se estender até à noite." "Claro, senhor. Vou deixar o jantar preparado caso chegue tarde", Marina respondeu, secando as mãos no avental. Após ouvir o som do carro se afastando, ela subiu para arrumar o escritório. Era seu ambiente favorito da casa. As estantes repletas de livros, a vista para o jardim e a sensação de que ali aconteciam coisas importantes. Ela estava reorganizando os papéis sobre a mesa quando algo caiu no chão. Era seu pequeno caderno marrom, aquele onde anotava suas economias e sonhos. Marina sentiu o coração acelerar. Como havia esquecido ali? Na noite anterior, estava calculando quanto ainda precisava juntar para sua viagem dos sonhos, e deve ter deixado sobre a mesa sem perceber. Ela folheou rapidamente as páginas. Economia para Paris. Março, R$ 247. Total acumulado, mais R$ 3.430. Faltam ainda R$ 6.570 para a passagem e hospedagem básica. Logo abaixo, havia escrito: Torre Eiffel ao pôr do sol, Museu do Louvre, café na Champs-Élysées, croissant numa padaria de verdade. Marina guardou o caderno rapidamente na bolsa e continuou sua rotina. Mas não conseguia parar de pensar se Eduardo havia visto algo. A ideia a deixava nervosa, não porque ele fosse uma pessoa ruim, mas porque sempre mantiveram uma relação estritamente profissional, e aquele caderno revelava seus sonhos mais íntimos. O dia passou devagar. À tarde, enquanto preparava um bolo de chocolate, a receita da sua avó que Eduardo adorava, Marina se pegou imaginando como seria acordar numa manhã em Paris, abrir a janela e ver a cidade luz se espalhando diante dos seus olhos. Eduardo chegou em casa às 9h30 da noite, com a expressão cansada de quem teve um dia difícil. Marina havia deixado o jantar aquecido e estava terminando de dobrar algumas roupas na lavanderia quando ouviu a porta da frente se fechar. "Marina, você ainda está aqui?" A voz dele ecoou pela casa. "Sim, senhor. Estava só terminando algumas coisas. Seu jantar está pronto", ela respondeu, caminhando até a sala onde ele havia se jogado no sofá, afrouxando a gravata. "Obrigado. Você pode sentar um momento? Preciso conversar com você sobre algo." Marina sentiu um aperto no estômago. Em 5 anos, Eduardo nunca havia pedido para ela se sentar para uma conversa. Sempre foram diálogos em pé, rápidos e objetivos. Ela se acomodou na poltrona em frente ao sofá, com as mãos entrelaçadas no colo. "Esta manhã, quando arrumei minha mesa, acabei vendo seu caderno", Eduardo começou, e Marina sentiu o rosto esquentar. Não foi intencional,
mas algumas páginas estavam abertas. Senhor Eduardo, eu peço desculpas. Foi um descuido meu deixar ali, eu... Não precisa se desculpar. Ele a interrompeu suavemente. Na verdade, fiquei impressionado. Você economiza cada centavo há anos para realizar esse sonho de conhecer Paris. Marina baixou os olhos mortificada. Eu sei que pode parecer bobagem para alguém como o senhor, mas... Bobagem? Eduardo se inclinou para a frente. Marina, você trabalha aqui há 5 anos. Sempre foi dedicada, honesta, cuidadosa com tudo. Nunca pediu nada além do seu salário. E mesmo assim, consegue guardar dinheiro com esse objetivo. Isso não é bobagem, é admirável. Ela ergueu os olhos, surpresa com o tom sincero da voz dele. Por coincidência, Eduardo continuou, na semana que vem vou para Paris. Tenho reuniões importantes com aqueles investidores franceses que mencionei hoje de manhã. É um negócio que pode definir o futuro da empresa. Marina assentiu, sem entender aonde ele queria chegar. Minha assistente pessoal teve que cancelar a viagem por problemas familiares. Vou precisar de alguém que me ajude com a agenda, organize documentos, faça algumas traduções básicas do inglês. Eduardo fez uma pausa. Gostaria que você me acompanhasse. Como funcionária, claro. Eu pagaria todas as despesas da viagem, hospedagem em hotel, alimentação, e ainda haveria uma bonificação pelo trabalho extra. Marina piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. O senhor está me oferecendo uma viagem para Paris? Estou oferecendo um trabalho em Paris. Eduardo corrigiu, mas havia um pequeno sorriso no canto dos lábios. O fato de realizar seu sonho seria uma consequência positiva. Mas, senhor Eduardo, eu nunca trabalhei como assistente executiva. Não sei se tenho qualificação para... Você é organizada, pontual, observadora e aprende rápido. Além disso, sei que tem inglês intermediário. Já a ouvi conversando ao telefone com fornecedores estrangeiros. São exatamente as qualidades que preciso. Marina sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Paris, a cidade dos seus sonhos, estava sendo oferecida de bandeja, mas como uma oportunidade de trabalho, não como caridade. Quanto tempo ficaríamos lá? Perguntou, tentando manter a voz firme. 10 dias. Seria suficiente para as reuniões e... Bem, para você conhecer a cidade também. Nos intervalos do trabalho, claro. Eu... preciso pensar? Eduardo se levantou. Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã à noite. Se aceitar, vamos viajar no sábado. Marina também se levantou, ainda processando tudo. Obrigada pela oportunidade, senhor Eduardo. Mesmo que eu não aceite, é muito generoso da sua parte. Marina, ele disse, já se dirigindo para a escada, todos merecem uma chance de realizar seus sonhos. Às vezes o universo apenas precisa de uma pequena ajuda. Ela ficou parada na sala por alguns minutos, depois que ele subiu, olhando pela janela para as luzes da cidade. Do lado de fora, a chuva havia parado, e as estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. Pela primeira vez em anos, Paris não parecia mais um sonho impossível. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Em seu pequeno apartamento de 2 cômodos no Capão Redondo, ela ficou deitada olhando para o teto, repassando mentalmente a conversa com Eduardo. Do lado de fora, o som dos carros na avenida se misturava com a música baixa do vizinho, criando a trilha sonora familiar da periferia de São Paulo. Ela se levantou e foi até a pequena cozinha, onde fez um chá de camomila, receita da avó Conceição para acalmar os nervos. Sentada à mesa de fórmica, abriu novamente o caderno marrom e olhou para os números cuidadosamente anotados. Em 10 anos de trabalho, desde os 18 anos, esta era a primeira oportunidade real de sair do Brasil. Paris, murmurou para si mesma, testando como a palavra soava em voz alta em seu apartamento silencioso. Às 6 da manhã, seu despertador tocou, mas ela já estava acordada há 1 hora. Durante o banho, Marina tomou sua decisão. Não podia deixar passar uma chance dessas, mesmo que significasse sair completamente da sua zona de conforto. No caminho para Higienópolis, dentro do ônibus lotado das 7 horas, ela ensaiou mentalmente como daria sua resposta. Estava nervosa, mas também sentiu uma energia diferente correndo por suas veias, algo que não sentia há muito tempo. Eduardo já estava na cozinha quando ela chegou, o que era incomum. Geralmente,
Ele descia apenas quando o café estava pronto na mesa. Bom dia, Marina. Conseguiu dormir bem? Bom dia, Sr. Eduardo. Para ser sincera, não muito, ela respondeu, guardando a bolsa no armário. Mas tomei minha decisão. Ele parou de mexer o açúcar no café e a olhou com atenção. Aceito sua proposta. Gostaria muito de acompanhá-lo a Paris. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Eduardo. Um sorriso que Marina raramente via. Ótimo. Estou muito satisfeito com sua decisão. Hoje mesmo vou pedir para minha secretária providenciar todos os documentos da viagem. Senhor Eduardo, Marina hesitou um momento. Eu gostaria de deixar claro que entendo que é um trabalho. Não quero que pense que estou aproveitando da sua generosidade. Marina, generosidade seria se eu estivesse te pagando férias em Paris. Isso é business. Preciso de alguém competente e você precisa de uma oportunidade. É uma troca justa. Durante o café da manhã, Eduardo explicou os detalhes da viagem. Ficariam hospedados no Hotel Le Meurice, perto do Louvre. Ele teria reuniões durante as manhãs e algumas tardes, e ela teria tempo livre para explorar a cidade quando não estivesse trabalhando. Uma coisa importante, ele disse, terminando seu suco de laranja. Vamos precisar de um guarda-roupa adequado para você. As reuniões são em ambientes muito formais e Paris... Bem, é Paris. Hoje à tarde, depois do almoço, gostaria que você fosse a algumas lojas. Considere parte da preparação para o trabalho. Marina sentiu o rosto esquentar novamente. Senhor Eduardo, eu não quero que gaste dinheiro comigo além do necessário. Tenho algumas roupas que... Marina, ele a interrompeu gentilmente. Confie em mim neste aspecto, está bem? Você vai me representar em situações importantes. Considere um investimento no sucesso da nossa missão. A tarde foi um turbilhão de experiências novas para Marina. Acompanhada de Carla, a secretária pessoal de Eduardo, ela visitou 3 lojas na rua Oscar Freire que jamais imaginara pisar. Em cada uma, vendedoras elegantes a tratavam com uma deferência que a deixava desconfortável. O Sr. Eduardo foi muito específico sobre o que você precisa, explicou Carla enquanto caminhavam entre as araras de roupas caríssimas. 2 ternos femininos para as reuniões, 3 vestidos elegantes para possíveis jantares de negócios, sapatos, bolsas e alguns looks casuais mais sofisticados para os momentos livres. Marina tocava delicadamente os tecidos, linho italiano, seda pura, lã merino. Tudo tão diferente das roupas simples que usava no dia a dia. Posso perguntar uma coisa? Marina disse para Carla enquanto experimentava um blazer azul marinho. O Sr. Eduardo sempre foi assim, atencioso com os funcionários. Carla, uma mulher de 40 e poucos anos que trabalhava com Eduardo há 8 anos, sorriu. Ele é um bom patrão, justo e generoso quando necessário. Mas tenho que admitir, Marina, que nunca vi ele fazer algo assim. Levar uma funcionária para Paris, se preocupar pessoalmente com cada detalhe da viagem. Ela fez uma pausa. Você deve ter causado uma impressão muito forte nele. Foi só o caderno. Marina murmurou, ajeitando o blazer no espelho. Ele ficou comovido com minha economia para Paris. Talvez, Carla disse, mas havia algo no seu tom que sugeria que ela achava que havia mais na história. 3 horas depois, Marina saiu das lojas com mais roupas do que havia comprado na vida inteira. Carla a acompanhou até um salão de beleza, onde ela fez as unhas e arrumou o cabelo, para estar apresentável para Paris, como disse a cabeleireira. No caminho de volta para casa, no ônibus, Marina olhava para as sacolas ao seu lado com uma mistura de gratidão e ansiedade. Tudo aquilo parecia um sonho. Será que ela estava à altura do que Eduardo esperava dela? Será que conseguiria desempenhar bem o papel de assistente executiva? Chegando em casa, ela encontrou sua vizinha, Dona Marta, regando as plantas no corredor. Nossa, Marina, que elegância é essa! Ganharam a loteria, brincou a mulher mais velha. Coisa de trabalho, Dona Marta. Vou viajar a trabalho na semana que vem. Viajar? Para onde? Marina respirou fundo. Ainda soava surreal quando dizia em voz alta: para Paris. Dona Marta quase derrubou o regador. Paris? França? Nossa Senhora! É trabalho, Marina repetiu, mais para convencer a si mesma do que para Dona Marta. Vou acompanhar meu patrão em reuniões importantes. Que bênção, minha filha! Sua avó Conceição deve estar orgulhosa lá do céu. Sempre dizia que você ia longe na vida. Naquela noite,
Marina organizou suas roupas novas com o mesmo cuidado meticuloso que usava para arrumar a casa de Eduardo. Cada peça foi pendurada cuidadosamente no guarda-roupa, e ela passou um tempo admirando como tudo ficava bonito ali. Antes de dormir, ligou para sua prima Jéssica, sua pessoa mais próxima desde a morte da avó. Jé, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Marina, que voz é essa? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Coisa boa, muito boa. Sábado eu vou para Paris. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que Marina achou que a ligação havia caído. Jéssica, você está aí? Marina Souza, você bebeu? Entre risos e lágrimas, Marina contou toda a história para a prima, desde o caderno esquecido até as compras da tarde. Quando terminou, as duas estavam chorando. Mari, eu estou tão orgulhosa de você. Você merece isso e muito mais. Sempre trabalhou tanto, sempre ajudou todo mundo. Chegou sua hora de brilhar. Depois de desligar, Marina se deitou e, pela primeira vez em muitos anos, adormeceu com um sorriso no rosto. Em 3 dias estaria em Paris. O pensamento ainda parecia impossível, mas era real. Finalmente real. O aeroporto de Guarulhos estava movimentado na manhã de sábado, quando Marina chegou, carregando uma mala nova que Eduardo havia insistido que ela comprasse. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma mistura de ansiedade e excitação que ela nunca havia experimentado. Eduardo a esperava no balcão da classe executiva, impecável como sempre, mas ela notou que ele também parecia um pouco tenso. Talvez aquelas reuniões fossem mais importantes do que ela havia imaginado. Pontual como sempre, ele sorriu quando a viu se aproximar. Está preparada para sua primeira viagem internacional? Acho que sim, Marina respondeu, tentando não demonstrar o nervosismo. Revisei todos os documentos das reuniões ontem à noite. Fiz anotações sobre cada investidor que vocês vão encontrar. Eduardo pareceu impressionado. Você não precisava fazer isso no fim de semana. Queria estar preparada. É importante para o senhor. Então é importante para mim também. Algo mudou na expressão de Eduardo quando ela disse isso. Mas antes que Marina pudesse decifrar o que era, eles foram chamados para o embarque. O voo de primeira classe foi uma experiência totalmente nova para Marina. Ela tentava não parecer impressionada demais com o espaço, o atendimento, a comida servida em pratos de porcelana. Eduardo trabalhava em seu laptop, ocasionalmente mostrando-lhe documentos e explicando detalhes das negociações. Os franceses são diferentes dos brasileiros nos negócios, ele explicava enquanto sobrevoavam o Atlântico. São mais formais, valorizam muito a pontualidade e a preparação, mas são justos e diretos quando confiam em você. Como você aprendeu tudo isso? Marina perguntou genuinamente curiosa. Viajando, errando, aprendendo, Eduardo respondeu fechando o laptop. Meu pai sempre dizia que você só conhece realmente uma pessoa quando faz negócios com ela longe de casa. Era a primeira vez que Eduardo mencionava o pai. Marina sabia que ele havia herdado a empresa, mas nunca soube dos detalhes. Ele ainda está vivo? Perguntou delicadamente. Morreu há 5 anos. Ataque cardíaco aos 58. Eduardo olhou pela janela do avião. Trabalhava demais, se estressava demais. Sempre dizia que ia diminuir o ritmo no ano que vem. O ano que vem nunca chegou para ele. Marina notou a melancolia na voz dele. Sinto muito. É por isso que esta negociação é tão importante para mim. Não é só sobre dinheiro. É sobre provar que posso honrar o legado dele, sem repetir os mesmos erros. Eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina olhava pelas nuvens e pensava na avó Conceição que sempre dizia: Menina, o mundo é muito maior do que esta favela. Um dia você vai ver. Quando o piloto anunciou que estavam iniciando a descida para Paris, Marina sentiu o coração acelerar. Através da janela, ela podia ver a cidade se espalhando lá embaixo, a Torre Eiffel como um ponto dourado no horizonte. É real, ela murmurou mais para si mesma. O quê? Eduardo perguntou. Paris. Está ali embaixo. É real. Eduardo seguiu seu olhar e sorriu. Um sorriso diferente dos que Marina estava acostumada a ver. Mais suave, mais genuíno. É sim. E você está aqui para vê-la. O Hotel Le Meurice superou todas as expectativas de Marina.
O lobby era um misto de elegância clássica francesa com toques dourados, mármores polidos e flores frescas em arranjos perfeitos. Ela tentava não ficar de boca aberta enquanto Eduardo fazia o check-in em francês fluente, mais uma habilidade dele que ela desconhecia. Sua suíte fica no 5º andar, ele disse entregando-lhe uma das chaves. A minha é no 6º. Amanhã temos nossa primeira reunião às 9 da manhã, então sugiro que descanse hoje. O jet lag pode ser cruel. Suíte? Marina olhou para a chave dourada. Senhor Eduardo, não precisava... Marina, ele a interrompeu gentilmente. Pare de se preocupar com os custos. Você está aqui para trabalhar e precisa estar confortável para render bem. Um elegante funcionário do hotel se ofereceu para acompanhá-la até o quarto. No elevador, Marina mal conseguia acreditar que estava ali. Quando a porta da suíte se abriu, ela teve que se apoiar na parede. O quarto era maior que seu apartamento inteiro em São Paulo. Tinha uma sala de estar, um quarto com cama king size, um banheiro de mármore com banheira vitoriana e o mais impressionante, uma vista direta para o Jardim das Tulherias e, ao fundo, a Torre Eiffel. Marina caminhou até a janela e ficou ali parada por longos minutos, simplesmente observando. Pessoas caminhavam pelos jardins, casais conversavam nos bancos, crianças corriam entre as árvores. Era exatamente como ela imaginava, mas ao mesmo tempo completamente diferente, porque agora era real. Seu telefone tocou. Uma mensagem de Eduardo. Sei que deve estar cansada, mas se tiver energia, que tal um passeio pela cidade? Posso mostrar-lhe alguns lugares importantes para as reuniões de amanhã. Marina olhou para o espelho. Estava usando um dos vestidos novos, um modelo azul marinho simples mas elegante, e se surpreendeu com sua própria aparência. Parecia diferente, mais confiante talvez. Eles se encontraram no lobby meia hora depois. Eduardo havia trocado o terno por uma combinação mais casual, calça escura e camisa branca sem gravata. Marina nunca o havia visto assim, e teve que admitir que ele ficava ainda mais atraente. Pronta para conhecer Paris? Ele perguntou. Mais do que pronta, ela respondeu, e pela primeira vez desde que saíram do Brasil, se sentiu completamente à vontade. Caminharam pelas ruas de Paris com Eduardo, servindo como guia improviso. Ele conhecia a cidade surpreendentemente bem, explicando a história dos prédios, apontando cafés famosos, contando anedotas sobre suas visitas anteriores. Aquele é o café onde vamos almoçar amanhã com Monsieur Dubois, o principal investidor, ele disse, apontando para um estabelecimento charmoso na Rue de Rivoli. Ele é tradicional, então chegue alguns minutos mais cedo para garantir que está tudo perfeito. Mas Marina mal estava ouvindo as instruções profissionais. Estava absorvendo cada detalhe, o cheiro de pão fresco saindo das padarias, o som da língua francesa sendo falada nas ruas, a arquitetura que parecia saída de um filme. Quando chegaram às margens do rio Sena, com o sol começando a se pôr, Marina parou e simplesmente respirou fundo. Obrigada, disse, se virando para Eduardo. Pelo quê? Por me dar essa oportunidade, por confiar em mim, por... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Por me fazer acreditar que sonhos podem se tornar realidade. Eduardo a observou por um momento, e Marina notou algo diferente no jeito que ele a olhava, como se estivesse realmente a vendo pela primeira vez. Marina, ele disse suavemente, acho que esta viagem vai ser especial para nós dois. Enquanto caminhavam de volta ao hotel, com as luzes de Paris começando a se acender ao redor deles, Marina sentiu que algo havia mudado. Não sabia ao certo o quê, mas havia uma energia diferente no ar entre eles. Uma proximidade que ia além da relação profissional que sempre mantiveram. Pela primeira vez em 5 anos, Eduardo Santana não parecia apenas seu patrão. E Marina começou a se perguntar se ele estava sentindo a mesma coisa. A primeira reunião de negócios aconteceu no escritório da Dubois & Associés, uma empresa de investimentos situada em um elegante prédio do século XVIII no Metrô Arrondissement. Marina chegou 15 minutos antes do horário, usando um dos ternos que Eduardo havia escolhido para ela, um conjunto cinza-carvão que a fazia se sentir poderosa e profissional. Ela revisou mais uma vez seus blocos de anotações, verificou se as canetas funcionavam perfeitamente
e organizou os documentos na ordem exata que Eduardo havia solicitado. Quando ele chegou, pontualmente às 8h45, pareceu impressionado com sua preparação. Perfeito, Marina. Exatamente assim que eu esperava, ele disse ajeitando a gravata. Lembre-se, anote tudo, mesmo o que parecer irrelevante. Os franceses prestam atenção nos detalhes. Monsieur Jean-Pierre Dubois era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um aperto de mão firme. Cumprimentou Eduardo em francês antes de mudar para um inglês perfeito. Eduardo, mon ami, como vai o business no Brasil? Crescendo constantemente, Jean-Pierre, e com as oportunidades que vamos discutir hoje, pode crescer ainda mais. Marina tomava notas discretamente enquanto observava a dinâmica entre os dois homens. Eduardo era diferente naquele ambiente. Mais assertivo, mais cosmopolita. Falava sobre números, projeções e estratégias com uma confiança que ela admirava. E esta jovem senhora? Dubois se voltou para Marina com um sorriso cortês. Esta é Marina Souza, minha assistente pessoal para esta viagem. Ela vai nos acompanhar durante todas as reuniões, Eduardo respondeu. Enchanté, mademoiselle. Dubois beijou a mão de Marina, que se esforçou para não demonstrar surpresa com o gesto. Durante as 3 horas seguintes, Marina assistiu Eduardo negociar com uma habilidade que ela jamais havia presenciado. Ele apresentou relatórios, gráficos e projeções que mostravam o potencial de expansão do agronegócio brasileiro no mercado europeu. Falava sobre sustentabilidade, tecnologia e inovação com uma paixão que fazia seus olhos brilharem. Seus números são impressionantes, Eduardo, Dubois disse durante uma pausa. Mas investir no Brasil ainda gera certas preocupações para os investidores europeus. Entendo perfeitamente, Jean-Pierre. É por isso que trouxe algo que pode mudar sua perspectiva. Eduardo se voltou para Marina, que imediatamente entregou-lhe a pasta com os documentos extras que ele havia mencionado no voo. Estes são contratos já assinados com 3 das maiores redes de supermercados da França. Eles querem produtos brasileiros, mas precisam de garantia de fornecimento constante e qualidade europeia. É exatamente o que minha empresa pode oferecer com um investimento adequado. Marina viu os olhos de Dubois se iluminarem enquanto ele examinava os documentos. Eduardo havia guardado seu trunfo para o momento certo. Mon Dieu, murmurou o francês. Estes contratos representam 20 milhões de euros anuais só no primeiro ano, Eduardo completou. Com crescimento projetado de 40% ao ano pelos próximos 5 anos. A reunião terminou com Dubois pedindo tempo para consultar seus sócios, mas Marina podia ver pela linguagem corporal dele que Eduardo havia causado uma impressão muito forte. No táxi de volta ao hotel, Eduardo estava radiante. Foi perfeito, Marina. Você viu como ele reagiu quando mostrei os contratos? Aquilo mudou completamente o tom da conversa. Foi incrível assistir você trabalhar, Marina disse genuinamente. Nunca havia visto essa paixão em você quando fala sobre negócios. Eduardo parou de folhear seus papéis e a olhou. Você acha que sou uma pessoa fria no trabalho? Não fria, só controlada, profissional. Mas hoje você estava brilhando. Algo na palavra brilhando fez Eduardo sorrir de um jeito que Marina nunca havia visto antes. Sabe, Marina, acho que você está me conhecendo de verdade pela primeira vez. Após o sucesso da primeira reunião, Eduardo sugeriu comemorarem com um jantar especial. Conheço um pequeno restaurante no Marais que serve a melhor comida francesa de Paris, disse ele, e acho que você merece uma celebração. Senhor Eduardo, não precisa... Marina, ele a interrompeu com um sorriso. Quantas vezes tenho que pedir para você parar de se preocupar com gastos? Além disso, você foi fundamental para o sucesso de hoje. Suas anotações, sua organização, você facilitou muito minha vida. O restaurante Le Comptoir du Relais era pequeno e aconchegante, com apenas 12 mesas e uma atmosfera intimista que fazia Marina se sentir como se estivesse no set de um filme francês. Eles foram recebidos pelo proprietário, Monsieur Henri, que cumprimentou Eduardo como um velho amigo. Ah, Eduardo, de volta a Paris, e com uma companhia muito charmante desta vez, disse o homem idoso com um sorriso malicioso. Marina sentiu o rosto esquentar, mas Eduardo apenas sorriu e pediu a mesa favorita,
próxima à janela que dava para uma pequena rua de paralelepípedos iluminada por luminárias antigas. Você vem aqui com frequência? Marina perguntou enquanto admirava a decoração rústica do local. Sempre que estou em Paris a negócios. Henri e sua esposa Marie cozinham como se fosse para a própria família. Eduardo fez uma pausa. Mas nunca trouxe ninguém aqui antes. Ninguém? Este sempre foi meu refúgio pessoal em Paris. Um lugar onde podia ser apenas Eduardo, não o empresário, não o herdeiro da empresa, não o homem que sempre precisa impressionar alguém. Marina o observou à luz das velas que Henri havia acendido na mesa. Sem o ambiente formal do escritório, sem a pressão dos negócios, Eduardo parecia mais jovem, mais relaxado. E como é ser apenas Eduardo? Perguntou ela suavemente. Ele riu, um som genuíno que ecoou no pequeno restaurante. Faz tanto tempo que quase esqueci, mas hoje, vendo Paris através dos seus olhos, acho que estou lembrando. A conversa fluiu naturalmente durante o jantar. Eduardo falou sobre sua infância, sobre a pressão de assumir a empresa tão jovem, sobre como às vezes se sentia solitário mesmo rodeado de pessoas. Marina compartilhou histórias da avó Conceição, dos sonhos que teve desde pequena, de como construiu uma vida estável mesmo vindo de tão pouco. Você é uma das pessoas mais corajosas que conheço, Eduardo disse quando ela terminou de contar sobre a morte da avó e como enfrentou a solidão que veio depois. Corajosa? Eu? Marina riu. Senhor Eduardo, coragem é viajar o mundo, construir um império, comandar reuniões internacionais. O que eu fiz foi sobreviver. Marina, ele disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Sobreviver com dignidade, com sonhos intactos, sem perder a bondade do coração. Isso é mais do que coragem. É força de caráter. Ela baixou os olhos tocada pelas palavras dele, mas ao mesmo tempo confusa com a intensidade do momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina disse após alguns segundos de silêncio. Claro. Por que nunca se casou? Quero dizer, o senhor tem tudo. Sucesso, charme, é bonito. Ela parou, percebendo que havia dito mais do que pretendia. Eduardo sorriu com o comentário sobre ser bonito, mas sua expressão ficou mais séria. Difícil encontrar alguém que me ame pelo que sou, não pelo que tenho. A maioria das mulheres que conheci estava interessada no estilo de vida, não em mim. Isso deve ser muito solitário. É, muito. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Até recentemente eu havia meio que desistido da ideia de encontrar alguém genuíno. Havia algo na maneira como ele disse até recentemente que fez o coração de Marina acelerar. Quando saíram do restaurante, Paris estava magicamente iluminada. Eles caminharam lentamente pelas ruas, sem pressa de voltar ao hotel. Marina, Eduardo parou em uma pequena ponte sobre o Sena. Posso lhe dizer uma coisa? Claro. Esta foi a melhor noite que tive em Paris. Na verdade, foi a melhor noite que tive em muito tempo. Marina sentiu o coração bater mais forte. A maneira como ele a olhava, a proximidade entre eles, o romantismo de Paris ao redor, tudo parecia irreal. Para mim também, ela sussurrou. Por um momento pareceu que Eduardo ia se inclinar para beijá-la, mas então ele se afastou ligeiramente, como se lembrasse de algo. Devemos voltar. Amanhã temos outra reunião importante. Marina assentiu, tentando esconder a decepção. Enquanto caminhavam de volta ao hotel, ela não conseguia parar de pensar no que quase havia acontecido naquela ponte. O dia seguinte trouxe uma série de 3 reuniões consecutivas, todas bem-sucedidas. Marina observava Eduardo com admiração crescente. Ele era brilhante nos negócios, respeitoso com todos os interlocutores, e demonstrava uma paixão genuína por sua empresa que ela jamais havia notado em São Paulo. Durante o almoço no elegante restaurante que Eduardo havia mencionado no primeiro dia, Monsieur Dubois oficialmente confirmou o interesse de seus investidores. Eduardo, você me convenceu completamente. Meus sócios querem fazer parte deste projeto. Vamos preparar uma proposta formal para apresentar na quinta-feira. Marina anotava tudo meticulosamente, mas por dentro vibrava de alegria pelo sucesso de Eduardo. Quando Dubois se despediu, ela não conseguiu conter um sorriso radiante. Conseguimos, ela disse baixinho, esquecendo-se por um momento das formalidades. Conseguimos mesmo, Eduardo respondeu, e pela primeira vez desde que se conheciam,
Ele segurou a mão dela por alguns segundos. Obrigado, Marina. Sua presença aqui fez toda a diferença. O toque das mãos deles criou uma eletricidade que nenhum dos dois pôde ignorar. Marina sentiu seu rosto esquentar e Eduardo rapidamente soltou sua mão, mas o momento havia sido intenso demais para passar despercebido. Que tal aproveitarmos o resto da tarde? Eduardo sugeriu, tentando quebrar a tensão. Não temos mais compromissos hoje e você ainda não visitou o Louvre. O Museu do Louvre superou todas as expectativas de Marina. Ela ficou em êxtase diante da Mona Lisa. Emocionou-se com as esculturas gregas e perdeu-se admirando os quadros impressionistas. Eduardo a acompanhava pacientemente, observando suas reações com um sorriso divertido. Você está mais interessado em me observar do que nas obras de arte, Marina comentou quando o flagrou olhando para ela em vez de um Monet. As obras de arte eu já vi várias vezes, ele respondeu sem pensar. E depois pareceu se dar conta do que havia dito. Quero dizer, é interessante ver sua reação genuína. Marina sentiu o coração disparar novamente. Eles estavam parados diante de uma pintura romântica do século XVIII. Um casal de nobres em um jardim, ela com um vestido esvoaçante, ele segurando delicadamente sua mão. Deve ser incrível amar alguém assim, Marina murmurou, observando a ternura pintada nos rostos do casal. Como assim? Eduardo perguntou baixinho, se aproximando para ver melhor a obra. Com essa intensidade, essa certeza. Como se o mundo inteiro fizesse sentido quando vocês estão juntos. Eduardo ficou em silêncio por um momento, mas Marina podia sentir o olhar dele sobre ela. Você já se apaixonou, Marina? A pergunta a pegou de surpresa. Uma vez, há muito tempo. Achei que era amor, mas acho que era só solidão querendo companhia. E agora? Ainda se sente solitária? Marina se virou para olhar para ele, e a proximidade entre eles era quase sufocante. Ultimamente, não tanto. Eduardo abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas foi interrompido por um grupo de turistas barulhentos que passou entre eles. O momento se quebrou, mas a tensão permaneceu. Naquela noite, no hotel, Marina não conseguia se concentrar em nada. Ficava caminhando pelo quarto, olhando pela janela, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Em 5 anos trabalhando para Eduardo, nunca havia sentido nada além de respeito profissional. Mas agora, uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era Eduardo, ainda vestindo a camisa social, mas sem a gravata e com os primeiros botões abertos. Desculpe incomodar. Vi luz no seu quarto e pensei, você está bem? Parecia pensativa no museu depois da nossa conversa. Posso ser honesta com você? Marina perguntou impulsivamente. Sempre. Estou confusa. Estes dias em Paris, conhecendo você fora do ambiente de trabalho, é como se você fosse uma pessoa completamente diferente. Eduardo entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Marina, posso confessar uma coisa? Ela assentiu. Quando vi seu caderno naquele dia, não foi só a sua economia para Paris que me impressionou. Foi a pureza dos seus sonhos, a simplicidade do que você desejava. Apenas conhecer uma cidade que sempre admirou. Fez-me lembrar de como é querer alguma coisa genuinamente, sem segundas intenções. E isso mudou alguma coisa? Eduardo se aproximou dela lentamente. Mudou tudo, Marina. Fez-me perceber que estava vivendo como uma máquina. Trabalhar, ganhar dinheiro, impressionar pessoas, mas nunca sentir nada de verdade. E agora? Agora sinto coisas que não sentia há anos, e são todas relacionadas a você. Marina sentiu o ar faltar nos pulmões. Eduardo, eu sei que é complicado. Eu sei que sou seu patrão, que existem diferenças sociais, que quando voltarmos para o Brasil as coisas vão ser... Ele fez uma pausa. Mas não posso fingir que não sinto o que sinto. O que você sente? Ela perguntou em um sussurro. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza infinita. Estou me apaixonando por você, Marina. Pela sua inteligência, pela sua bondade, pela maneira como você faz até Paris parecer mais bonita só por estar aqui. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Foi um beijo suave, cheio de ternura e promessas não ditas. Marina sentiu como se todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos desmoronassem de uma só vez. Quando se separaram, ela apoiou a testa na dele. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrou.
e isso me apavora. A última semana em Paris passou como um sonho. Eduardo cancelou algumas reuniões menos importantes para passar mais tempo com Marina, mostrando-lhe a cidade com os olhos de quem está apaixonado. Caminharam pelas margens do Sena de mãos dadas, tomaram café da manhã em bistrôs escondidos, visitaram pequenos museus que só os locais conheciam. Na última noite, jantaram no mesmo restaurante onde tudo havia começado entre eles. Henri e Marie os tratavam como um casal apaixonado, e pela primeira vez, nem Eduardo nem Marina se sentiram desconfortáveis com a ideia. Não quero que isso acabe, Marina disse enquanto caminhavam de volta ao hotel. Não precisa acabar, Eduardo respondeu, parando diante da entrada do Le Meurice. Marina, quando voltarmos para o Brasil, quero que as coisas sejam diferentes. Como diferentes? Quero namorar você, oficialmente. Quero te levar para jantar, para o teatro. Quero que conheça meus amigos, quero conhecer sua família. Marina sentiu um aperto no peito. Eduardo, você já pensou como as pessoas vão reagir? A empregada doméstica que virou namorada do patrão milionário? Não me importo com o que as pessoas vão pensar. Mas eu me importo, ela disse suavemente. Não por mim, mas por você. Sua reputação, seus negócios, tudo pode ser afetado. Eduardo segurou as mãos dela. Marina, sem você nada disso tem sentido. Descobri em Paris que o sucesso só vale a pena quando você tem alguém especial para compartilhar. Eles se beijaram ali mesmo na entrada do hotel, sob a luz dourada dos lustres parisienses, enquanto uma chuva fina começava a cair sobre a cidade. Na manhã seguinte, no avião de volta para São Paulo, a realidade começou a se impor. Eduardo estava tenso, respondendo e-mails urgentes, lidando com problemas que haviam surgido na empresa durante sua ausência. Marina tentava ajudar organizando documentos, mas podia sentir que ele estava se afastando mentalmente. Tudo bem? Ela perguntou quando ele fechou o laptop pela terceira vez em 1 hora, parecendo frustrado. Problemas com um fornecedor. Nada que não possa ser resolvido. Mas... Ele suspirou. Marina, quando chegarmos ao Brasil, vamos precisar ser discretos inicialmente. Pelo menos até eu resolver algumas questões pendentes. Marina assentiu, mas sentiu um frio na barriga. A mágica de Paris estava se desfazendo rapidamente. No aeroporto de Guarulhos, o motorista de Eduardo os esperava. No banco de trás do carro, eles mal conversaram. Eduardo estava imerso em ligações telefônicas, voltando rapidamente ao modo empresário que Marina conhecia tão bem. Quando pararam na frente de sua casa no Capão Redondo, Eduardo a acompanhou até a porta com as malas. Obrigado por tudo, Marina. Você foi... perfeita. Ele a beijou rapidamente, mas Marina podia sentir a diferença. Não era mais o beijo apaixonado de Paris. Era um beijo apressado, quase culposo. Te ligo amanhã, ele disse, entrando rapidamente de volta no carro. Marina ficou parada na porta, vendo o carro desaparecer na noite de São Paulo. As luzes da cidade pareciam opacas comparadas aos lampiões de Paris, e ela se deu conta de que talvez tivesse sido ingênua demais ao acreditar que um conto de fadas pudesse sobreviver à realidade. Dentro de casa, ela despejou as roupas novas no guarda-roupa e se sentou na cama, olhando para as fotos que havia tirado em Paris no celular. Em todas elas, Eduardo a olhava com uma ternura que agora parecia pertencer a outro mundo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Boa noite. Descanse bem. Amanhã voltamos à rotina normal. Rotina normal. As palavras ecoaram na mente de Marina enquanto ela se preparava para dormir. Será que Paris havia sido apenas um sonho? Será que segunda-feira Eduardo voltaria a ser apenas seu patrão e ela voltaria a ser apenas sua empregada? Pela primeira vez desde que haviam se beijado, Marina se perguntou se não havia cometido o maior erro da sua vida. Capítulo 11. De volta à realidade. Na segunda-feira de manhã, Marina chegou à mansão em Higienópolis com o coração apertado. Durante todo o trajeto no ônibus, havia ensaiado mentalmente como seria o primeiro encontro com Eduardo após Paris. Seria ele carinhoso como havia sido nos últimos dias da viagem? Ou voltaria a ser o patrão distante de sempre? A resposta veio assim que ela entrou na cozinha. Eduardo estava sentado à mesa, impecável em seu terno azul marinho, lendo o jornal econômico enquanto tomava café. Quando a viu, ele apenas ergueu os olhos brevemente. Bom dia, Marina.
O café está um pouco fraco hoje. Nenhum sorriso. Nenhum "como você dormiu?" Nenhum sinal do homem que havia segurado suas mãos em Paris e confessado estar se apaixonando por ela. "Bom dia, Sr. Eduardo. Vou fazer um novo na hora", ela respondeu, tentando manter a voz firme. Enquanto preparava o café, Marina sentia o peso do silêncio. Eduardo folheava o jornal com mais força do que o necessário, e ela podia perceber a tensão no ar. Quando colocou a xícara nova diante dele, seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e ela viu algo ali, talvez arrependimento, talvez confusão. "Marina", ele disse baixinho quando ela ia sair da sala, "preciso falar com você mais tarde. Sobre a viagem. Sobre como vamos proceder daqui para frente." O coração dela disparou. "Claro, Sr. Eduardo." O dia passou devagar. Marina executava suas tarefas mecânicas enquanto sua mente fervilhava com possibilidades. Talvez Eduardo tivesse pensado melhor e decidido que queriam tentar um relacionamento. Talvez ele tivesse um plano para lidarem com as diferenças sociais. Ou talvez, às 6 da tarde, quando a casa estava silenciosa e a última funcionária havia ido embora, Eduardo a chamou para o escritório. "Sente-se, por favor", ele disse apontando para a poltrona em frente à sua mesa. Marina se sentou, as mãos tremendo levemente. Eduardo parecia nervoso também, mexendo em uma caneta sem olhar diretamente para ela. "Marina, sobre o que aconteceu em Paris", ele começou e ela soube pela forma como ele disse que não seriam boas notícias. "Eu preciso me desculpar." "Se desculpar pelo quê?" "Por ter me deixado levar pela atmosfera romântica da cidade. Por ter criado expectativas que não posso cumprir." Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Não entendo." Eduardo finalmente a olhou nos olhos, e ela viu dor ali, mas também determinação. "Nas últimas 48 horas, pensei muito sobre nossa situação, sobre as diferenças entre nós, sobre o que as pessoas diriam, sobre como isso poderia afetar minha empresa, sua vida, e chegou à conclusão de que não vale a pena", Marina completou, a voz saindo mais fria do que ela pretendia. "Cheguei à conclusão de que não seria justo com você. Marina, você merece alguém que possa te amar sem escondê-la, sem se preocupar com julgamentos sociais. Alguém que não seja você." Ela o interrompeu se levantando. "Eduardo, você está sendo covarde." A palavra o atingiu como um tapa. Ele se levantou também, contornando a mesa. "Marina, por favor, entenda. Eu tenho responsabilidades, uma empresa com centenas de funcionários, uma reputação a zelar. E eu sou um risco para tudo isso?" "Não é isso." "É exatamente isso", Marina disse, as lágrimas começando a embaçar sua visão, mas ela se recusava a deixá-las cair. Em Paris, longe de tudo e de todos, era fácil brincar de namorar a empregadinha. Mas aqui, na vida real, eu viro um problema. "Marina." Eduardo tentou se aproximar, mas ela recuou. "Não. Você disse o que tinha que dizer. Agora deixe-me ir para casa com um mínimo de dignidade." Ela se dirigiu para a porta, mas a voz dele a parou. "Você vai continuar trabalhando aqui?" Marina se virou e Eduardo viu nos olhos dela uma força que ele jamais havia presenciado. "Vou, porque preciso do emprego. Mas não se preocupe, Sr. Eduardo. Não vou mais incomodar você com meus sentimentos inadequados." Ela saiu do escritório deixando Eduardo sozinho, com o peso das próprias palavras. Uas capítulo 12. Redenção e novo começo. 3 semanas se passaram em um clima tenso e formal. Marina executava suas funções com a eficiência de sempre, mas havia uma frieza profissional que deixava Eduardo visivelmente desconfortável. Eles mal se falavam além do estritamente necessário, e quando seus olhos se encontravam por acaso, Marina desviava o olhar imediatamente. Eduardo estava mergulhado no trabalho, tentando se distrair da culpa que o consumia. O acordo com os investidores franceses havia sido fechado com sucesso, em grande parte graças à organização impecável que Marina havia feito durante a viagem. Mas ele não conseguia sentir a satisfação que esperava. Na quarta-feira à noite, Eduardo estava em seu escritório quando ouviu vozes exaltadas vindas da cozinha. Reconheceu a voz de Marina, mas nunca a havia ouvido falar naquele tom alterado. Não aceito que fale assim comigo. Eu trabalho aqui há 5 anos, sempre fui respeitosa com todos."
Eduardo saiu do escritório e encontrou Marina confrontando Carla, sua secretária, que parecia visivelmente constrangida. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. Carla se apressou em responder. "Senhor Eduardo, eu só estava comentando sobre a viagem para Paris, sobre como Marina teve sorte de ter sido escolhida para acompanhá-lo, e ela disse que eu dei sorte." Marina interrompeu, os olhos brilhando de indignação. "Como se eu não tivesse competência suficiente, como se fosse só uma empregada sortuda que ganhou uma viagem." Eduardo olhou para Carla com desaprovação. "Carla, Marina foi escolhida para Paris porque é extremamente competente e organizada. Seu trabalho lá foi impecável." "Claro, senhor Eduardo. Eu não quis insinuar." "Pode se retirar, Carla. E no futuro, mantenha seus comentários para si mesma." Depois que Carla saiu, Eduardo se virou para Marina, que estava visivelmente abalada. "Marina, sinto muito. Carla não tinha direito de..." "Não precisa se desculpar por ela", Marina disse, recuperando a compostura. "Eu sei lidar com fofocas." Mas Eduardo podia ver que ela havia sido ferida. Naquele momento, ele percebeu o que havia feito. Ao tratá-la friamente depois de Paris, ao não assumir publicamente seus sentimentos, havia deixado espaço para que outros questionassem o valor profissional dela. "Marina, podemos conversar? Se é sobre trabalho, sim. É sobre nós." Ela hesitou, mas assentiu. Eduardo trancou a porta do escritório e se virou para ela. "Eu errei. Errei muito." Marina cruzou os braços esperando. "Nas últimas 3 semanas, percebi que não consigo parar de pensar em você. Não consigo me concentrar no trabalho. Não consigo dormir direito. Não consigo imaginar minha vida sem você nela. Eduardo, deixe-me terminar, por favor. Você estava certa quando me chamou de covarde. Eu tive medo. Medo do julgamento das pessoas. Medo de que você sofresse preconceito por minha causa. Medo de não ser digno de você." Marina o olhou com surpresa. "Não ser digno de mim? Marina, você é a pessoa mais genuína que conheço. Construiu uma vida digna vindo do nada. Manteve seus sonhos vivos mesmo enfrentando dificuldades. Tem um coração maior que o mundo. E eu sou só um homem rico que teve tudo servido de bandeja. Isso não é verdade, e você sabe disso." Eduardo se aproximou dela lentamente. "Em Paris, pela primeira vez na vida, fui genuinamente feliz. E foi porque estava com você. Quando você sorria vendo a Torre Eiffel, quando provava a croissant pela primeira vez, quando ficou emocionada no Louvre, esses foram os momentos mais puros da minha vida." As lágrimas que Marina havia segurado por semanas finalmente começaram a escorrer. "Por que demorou tanto para perceber isso? Porque sou um idiota com medo de arriscar o coração." Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, como havia feito naquela noite em Paris. "Marina, eu te amo. Amo sua força, sua bondade, sua inteligência. Amo como você faz café, como organiza papéis, como sonha com lugares distantes. E não me importo mais com o que vão pensar. Quero que o mundo inteiro saiba que eu amo Marina Souza." "Eduardo", ela sussurrou. "Casa comigo." Marina arregalou os olhos. "O quê? Casa comigo? Sei que é loucura, sei que é rápido, mas não quero passar mais um dia fingindo que não te amo. Não quero mais um dia te tratando como funcionária quando você é a dona do meu coração." Marina o olhou por longos segundos, vendo nos olhos dele a mesma sinceridade que havia visto em Paris. "Tem certeza? Mesmo sabendo de todas as dificuldades que vamos enfrentar? Especialmente por isso. Quero enfrentar tudo ao seu lado." Marina sorriu através das lágrimas, o primeiro sorriso genuíno que Eduardo via desde que voltaram de Paris. "Sim", ela disse. "Sim, eu caso com você." Eduardo a beijou com toda a paixão que havia reprimido nas últimas semanas, e Marina sentiu que finalmente havia chegado em casa. 6 meses depois, no jardim da mesma mansão onde Marina havia trabalhado como empregada, eles se casaram em uma cerimônia íntima com a família e amigos mais próximos. Eduardo havia mantido sua palavra. Enfrentaram juntos os comentários maldosos, os olhares de julgamento e as fofocas sociais. Mas também receberam muito carinho de pessoas que reconheceram a sinceridade do amor deles. Marina nunca mais precisou trabalhar como empregada doméstica, mas continuou ao lado de Eduardo nos negócios, agora como sua sócia e esposa. Ela descobriu ter um talento natural para relações internacionais
e hoje coordena toda a expansão da empresa para o mercado europeu. E toda vez que voltam para Paris, o que fazem pelo menos 2 vezes por ano, eles jantam no pequeno restaurante de Henri e Marie, que sempre os recebem com sorrisos orgulhosos, como se fossem os cupidos responsáveis por aquele amor. Marina ainda tem o caderno marrom onde anotava suas economias para Paris. Mas agora, nas últimas páginas, escreve outros sonhos. Sonhos que compartilha com Eduardo, sonhos que constroem juntos, um de cada vez.